Olá, bom dia, boa tarde, quinto AM, quinto AT. Hoje nós estamos aqui na nossa aula de ciências para falar sobre a água no planeta Terra. Pois é, nós sabemos que grande parte dessa água do planeta Terra, ela é o quê? É uma água salgada, né? Porque grande parte do nosso planeta Terra é coberto pelas águas do oceano. E a água do oceano, ela é uma água salgada, né? Por isso que muitos dizem que o nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, mas sim planeta Água, por ter na sua superfície maior parte dela coberta por água, né? Só que a gente também ouve falar muito que nós devemos o quê? Economizar água, preservar a água. E aí nos vem a indagação. Se o nosso planeta é um planeta onde a sua superfície é praticamente quase toda, né, coberta por água, por que essa preocupação? Por que esse excesso de preocupação em preservar e economizar a água? Bem, nós acabamos de falar logo no início que essa grande quantidade de água que cobre, né, faz parte do nosso planeta Terra, é uma água salgada que vem dos oceanos. E a água salgada, ela não é uma água adequada ao nosso consumo. É uma água que não é adequada para a irrigação das plantas. Então, sendo assim, a menor quantidade de água fica para aquela água que nós podemos consumir, que nós chamamos de água doce. Mas que na verdade, gente, ela não tem sabor adocicado. Ela é chamada de água doce para diferenciar da água salgada, que é essa água dos oceanos, tá? Mas ela não tem nenhum sabor adocicado. Ela existe na mistura dela um pouco também de sal, sais dissolvido, que a gente nem percebe. E é essa água que é a água que nos preocupa, porque ela é encontrada numa quantidade bem menor no nosso planeta Terra. Ela é encontrada nos rios, nos lagos, nas geleiras e também nas águas subterrâneas. Então, essa água dita doce, que é essa água para o nosso consumo, usado para irrigação, ela é encontrada numa quantidade bem menor se comparada à água dos oceanos, que é a água salgada, ok, gente? E essa água que a tia Andréia acabou de falar, que é essa água que pode ser consumida por nós, que pode ser usada na irrigação, ela recebe o nome de água potável, tá? É aquela água que pode ser consumida porque ela vai ser tratada, né? Ela vai passar por alguns processos e ela vai poder ser consumida sem risco à nossa saúde, tá bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse líquido, a importância desse líquido que nós precisamos tanto, que nós vimos da necessidade do nosso organismo em consumi-lo. E darmos um pouco mais de atenção e cuidado, já que nós sabemos que ele, o que nós podemos consumir realmente, ele apresenta-se numa quantidade bem menor no nosso planeta Terra, ok? Bem, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 76, o livro de ciências, e ele vai ilustrar para a gente, para que a gente possa entender realmente esta questão da presença da água salgada e da água doce no nosso planeta, utilizando um gráfico bem no início da página 76 de ciências, que ele fala de distribuição da água na Terra. Então começa assim, vamos lá. Vamos imaginar toda a água da Terra, representada por 100 gotas d'água. Dessas 100 gotinhas, 97 são de água salgada.
ou seja, a maioria das gotas de água é salgada. Apenas uma parte pequena, 3 gotas, é de água doce. Então, esse relato que nós vamos fazer está nesse gráfico aqui, ó. Então, olha lá, toda essa parte verdinha, essas gotinhas verdinhas, as 97, são águas o quê? Água salgada. E somente essas 3 aqui, ó, não são salgadas. Então, olha a quantidade, a comparação da quantidade da água dita doce, né? Em relação à água salgada, como é menor. E dessas 3 gotinhas que não fazem parte da água salgada, parte dela nós encontramos nos rios, lagos e represas. Outra parte, água subterrânea, são aquelas águas que são, para serem retiradas, tem que ser escavado o solo, né? Fazer poço para poder puxar essa água. E as águas das geleiras. Então, de acordo com essa imagem que vocês estão acompanhando aí comigo na página 76, podemos ver que parte da água doce está congelada, né? Nas geleiras, em forma de geleiras. Por estar na forma de gelo, essa água não está disponível para uso imediato. Então, por isso que nós falamos tanto dessa preocupação com a água, essa água para o nosso consumo. Porque ela já se apresenta numa quantidade menor no planeta Terra. E parte dela está congelada. Não é um consumo imediato se ela está congelada, não é, gente? Da água doce que não está congelada, grande parte é subterrânea. Então, o que? Está abaixo do solo. Essa água pode ser retirada do subsolo por meio de poços cavados no chão, como a tia Andréia acabou de falar com vocês. Então, é cavado poços, né? E ali é colocado, utiliza-se material, uma bomba, né? Que é um aparelho para puxar essa água do subsolo. Então, também não é uma coisa tão fácil e imediata, né? Vai exigir aí um certo esforço, um certo trabalho. Essa água, a menor parte da água doce descongelada é aquela que está nos rios, nos lagos e nas represas. Essa água é tratada, ou seja, essa água dos rios, lagos e represas, ela é tratada, ela é mandada lá, captada dos rios, né, das represas, e encaminhada para quê? Para os centros de tratamento, tá? E essa água, depois que é tratada, é que vai abastecer as nossas casas, as escolas, os hospitais. A água também é muito utilizada nas indústrias, na irrigação das plantações e na criação dos animais. Então, gente, olha quanta utilização vai ter a água potável, que é essa água que a gente encontra em menor quantidade no nosso planeta. Não só para a gente, não só para o nosso consumo, mas também da plantação, das criações, né, que é a pecuária, nas indústrias, que também vão utilizar essa água. Então, ela tem um grande uso para uma substância que é encontrada em menor quantidade dentro do nosso planeta. Então, sendo assim, fica aí o nosso alerta de preservar, né, de economizar, evitar o gasto de água desnecessário. Estamos vivendo nesse momento um período em que a água ela já era importante, ela se tornou muito mais ainda, porque nós precisamos dela o tempo todo para a nossa higiene, né? Higiene das mãos o tempo todo. Então, nós não podemos desperdiçar a água, tá, gente? Bem, algumas casas apresentam sistema de coleta de água de chuva. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de falar na questão da preservação, de economizar água. Então, existem algumas casas que têm esse sistema de captar a água da chuva. Só que essa água da chuva que é captada, que é coletada, ela não é uma água que vai servir para o nosso consumo, tá, gente? Porque ela não é uma água
que passou por aquela estação lá de tratamento para poder ser consumida, tá? Essa água, ela não é o quê? Potável, tá? Uma água que não é potável é uma água que não pode ser bebida. Nós não vamos poder ingerir, tá? Mas pode ser usada para quê? Para regar as plantas, para lavar roupa, para fazer a limpeza do chão, dos pisos da casa, para lavar os automóveis, abastecer as descargas dos vasos sanitários, né? Para atividades domésticas. Sendo assim, a gente reduz o quê? O uso da água tratada, né? As pessoas que têm esse tipo de captação de água de chuva, elas acabam reduzindo o uso da água potável nessas atividades que não há necessidade de ser água potável, né? E aí economiza dessa forma a água potável. Bem, nós agora vamos falar um pouquinho sobre a forma que essa água nos apresenta no nosso meio ambiente, tá? Então a água, ela pode se apresentar na forma líquida, na forma sólida e na forma gasosa, ok? Então, como a gente acabou de falar ainda há pouquinho, a maior parte da água existe no planeta e está nos oceanos, né? Em estado líquido. Nós vamos dar um pulinho para a página 80, tá, pessoal? Acompanha aí comigo. Página 80 do livro de ciências de vocês, tá? Então, acabamos de falar, a tia vai voltar um pouquinho, enquanto vocês abram o livrinho aí na página 80. Nós acabamos de falar que a maior parte da água que existe no nosso planeta Terra se encontra no oceano e é uma água salgada, ok? Porém, não e ela se apresenta no oceano, é uma água salgada e se apresenta no estado líquido, né? Porém, não é o único estado físico em que podemos encontrar a água no nosso planeta. Por exemplo, vocês quando pegam essa água, por exemplo, a água que a André está aqui, ó, é uma água no estado líquido, né? Se nós colocarmos essa água que está no estado do líquido e colocar no congelador, né, lá no nosso freezer, na nossa geladeira, o que vai acontecer com ela depois de algum tempo? Ela vai se transformar em quê? Em gelo. Muito bem. Por quê? Porque a água, ela passou de um estado para outro, ou seja, ela passou de uma forma para outra. Nesse caso, nesse exemplo que a tia André acabou de dar, de colocar essa água lá no congelador, ela passou do estado líquido para o estado sólido. E quando a água passa de um estado líquido para o estado sólido, nós dizemos que esse processo se chama solidificação. Solidificação. Vou colocar ele aqui, tá? Então, aqui nós temos o estado em que a água passa do líquido para o sólido, né? Ela foi congelada, então ela passou pelo processo de solidificação, certo? Bem, se nós retirarmos do congelador, o que vai acontecer? Esse gelo, essa água que se transformou em gelo, que solidificou, ela vai começar o quê? A derreter, não é isso? Então, quando agora é o contrário, quando a água que estava no estado sólido começa a derreter, ela vai voltar para o seu estado líquido, né? Eu tiro o gelo, né, lá do meu congelador e deixo ele lá dentro do copinho onde ele estava parado. Ele vai começar a derreter, 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 derreter e vai retornar para o seu estado líquido. Quando
isso acontece, ou seja, quando a água do estado sólido volta para o seu estado líquido, eu estou falando de um processo chamado de fusão. Fusão. A água sai do seu estado sólido e retorna para o seu estado líquido. Então, nós estamos falando da fusão. Vou colocar aqui. Correto? Então, vamos lá. Bem, mas não existe somente essas duas formas de transformação da água, não. Da água líquida para sólida, que nós vamos criar o processo de solidificação. Da água sólida, que é aquela água congelada, retornando para a líquida, que nós vimos agora que vamos chamar de fusão, mas existe um outro processo. Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá para a página 81 do livro de ciências. Quando nós vamos preparar um macarrão, por exemplo, é necessário colocar água o quê? Para ferver, né? Coloca água na panela, acende o fogo e coloca lá. Então, daqui a pouco, a água começa a ferver. Quando a água ferve, ela vai aos poucos passando para um estado chamado estado gasoso. Se vocês observarem, quando tem uma água fervendo, algum alimento sendo preparado, que tem água, vocês vão vendo uma fumacinha que vai saindo dali. Pois é, ali são vapores, né? Então, naquele momento, a água está passando por um estado gasoso, que vai se misturar com o ar, tá? Então, gente, essa passagem dessa água que está no estado líquido para esse estado gasoso, no momento em que ela está ali fervendo, né? Ela estava no estado líquido, começou a ferver, ela começa a entrar nesse estado gasoso, nós chamamos de vaporização. É esse processo do estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, vamos colocar aqui. É a vaporização, tá? Bem, e temos mais um processo de transformação da nossa água, que é quando a água que estava no estado gasoso, ou seja, ela ferveu, ela entrou no estado gasoso, então ela está quente, né? Aquela água está quente e os gases, né, os vapores d'água estão se misturando no ar. Quando essa água que está no estado gasoso, ela esfria, ela retorna para o seu estado líquido, né? Então, essa passagem dela do estado gasoso para o estado líquido, que ela vai esfriar novamente, né? Retornando ali para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Esse processo é chamado de processo de condensação. Vou colocar ele aqui. Ok? Bem, vocês já observaram, por exemplo, quando a gente está no banho, né? Um banho quente. O boxe daqui a pouco, ele vai ficando o quê? Todo cheio de gotículas d'água, né? Vai ficando todo esfumaçado. E aquilo ali é o vapor, né? Porque a água ali, ela o quê? Ela esquentou, né? E ficou ali o vapor. Nós temos, basicamente, representando esse exemplo que a tia Andréia está dando, no finalzinho da página 81. A condensação ocorre quando o vapor de água que está no ar encontra uma superfície mais fria, como um copo gelado e até como o boxe do banheiro. A água esquentou, né? Então, o que acontece? O vapor está ali no ambiente, no ar. E quando ele encontra uma superfície fria, gelada, ele o quê? Ele vai se condensar, né? Que é esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar aquelas gotículas de água e começa a escorrer a água, ou seja, ela retornando
para o seu estado líquido, saindo do seu estado gasoso, são os vapores, e retornando ao seu estado líquido, ok? Então, aqui, nesse caso aqui, quando a gente fala da solidificação, é quando a água sai do seu estado líquido para o estado sólido. E aí nós estamos diante da solidificação, ok? A fusão é quando a água sai do seu estado sólido, né? Ela sai do seu estado sólido e retorna para o seu estado líquido. Então, nós estamos falando da fusão. No caso da evaporação, é quando ela sai do seu estado líquido e vai para o seu estado que? Gasoso. E aí nós estamos falando da vaporização. E o último processo, que é o processo da condensação, é quando ela sai do seu estado gasoso e retorna para o seu estado líquido. E aí nós temos aqui o processo da condensação. Ok, pessoal? Bem, para que a gente possa exercitar um pouquinho esse assunto que a tia Andréa trouxe para a aula de ciências de hoje e verificar o que nós entendemos, o que ainda causa alguma dúvida, nós vamos realizar os exercícios de fixação das páginas 78, 79, que vai falar sobre a água no planeta Terra, né? Vamos trabalhar ali com a questão da presença da água salgada, da água doce. E vamos finalizar com a página 82, um exercício da página 82, onde nós vamos tratar desses processos que a tia Andréa acabou de falar aqui, ok? A página 82 é a página que a tia Andréa vai destacar no mural da turma de vocês como atividade para casa, tá bem? Para que vocês postem para a tia até o dia seguinte para verificar se vocês compreenderam exatamente todo esse processo, tá? A transformação do estado da água para outro, ok? Então, beijinho para vocês e até a nossa próxima aula de ciências, tá? Preservando e cuidando da nossa água.